Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja em nossos corações essa noite. Irmãos, essa noite nós vamos abrir a Bíblia num verso apenas, mas vai ser um estudo mesmo da Bíblia, tá certo? Então, eu peço a vocês que prestem bem atenção na mensagem. Esse tema dessa mensagem de hoje, o Senhor vem trabalhando na minha mente para que eu apresentasse, e eu sempre fugia, né? Porque precisa realmente estudar para poder apresentar, né? Eu sempre fugia, mas eu achei muito interessante que, quando eu realmente decidi pegar o tema, aconteceu um fato, né, durante o carnaval. E aí eu entendi que o Senhor realmente queria que eu apresentasse esse tema, né? Então, é um tema para nós mesmos, nós, adventistas, certo? E para o mundo que precisa conhecer essa mensagem. A passagem que nós vamos estudar se encontra em Apocalipse, capítulo 16, no verso 12 ao verso 15, tá certo? O verso 14. É exatamente sobre a sexta praga, tá certo? Eu não vou abordar aqui com vocês as outras pragas anteriores, primeiro porque a gente não tem tempo, tá? E eu quero definir bem o nosso estudo em cima desse tema. Antes, porém, da gente ler o nosso verso da Bíblia, eu queria pontuar com vocês algumas explicações que é interessante. A gente sabe que tem as 7 trombetas e sabe que tem as 7 pragas, né? Algumas pessoas confundem e pensam que é a mesma coisa, mas não são. Muito embora elas se assemelhem, mas não é a mesma coisa, tá? Então, eu vou apresentar para vocês, assim, rapidamente, que eu não posso nem entrar no tema das 7 trombetas, né? Mas rapidamente, para que a gente se situe dentro do contexto, certo? Então, as 7 trombetas e as 7 pragas, essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Apesar de serem coisas, abordarem um contexto que se assemelhe, elas não são as mesmas coisas, tá bom? Eu fiz aqui rapidinho uma síntese dos pontos mais importantes que diferencia as duas, tá? As trombetas, elas têm sido juízos preliminares, antecipando as pragas que são mais severas. Então, as trombetas, elas vão se antecipar, elas têm se antecipado às pragas. Tá certo? Elas são juízos, mas elas são juízos preliminares para as coisas mais graves que vão acontecer, que são as pragas. Neste tempo das trombetas, a pregação do Evangelho ela está acontecendo, assim como também o ministério de mediação de Jesus no santuário, certo? No tempo das pragas, esse tempo não vai mais existir. Jesus já não estará mais no santuário. A gente vai ver isso aqui com mais profundidade um pouquinho mais lá na frente. Quando terminar as trombetas, começam as pragas, certo? Terminou a 7ª trombeta, começam as pragas. Outra questão importante. As trombetas são simbólicas. Em relação às pragas, da 1ª à 5ª praga, são literais. Tá? São literais. Já a 6ª praga, que é que a gente vai estudar hoje, ela é simbólica. Em relação aos nossos dias, o nosso tempo, as trombetas já estão acontecendo desde a época da Igreja Apostólica, no 1º século, quer dizer, desde o tempo de João, de Paulo, as trombetas já vêm sendo anunciadas, tá? Já as pragas não, elas pertencem a um tempo futuro para nós. Com relação às trombetas, elas são tempos longos, períodos longos. Já com relação às pragas, são tempos curtos. A própria Bíblia diz para a gente quanto tempo vai ser. Isso aí a gente vai ver também. Eu andei olhando assim rapidamente o que é que a igreja pensa com relação às trombetas.
Com relação às trombetas, é um pouco complicado, porque não existe assim um consenso. A gente tem o William Smith, que tem um pensamento, né, pastor? E nós temos, mais recentemente, João Paulin, Hans Larondelli e Ranko Stefanovic, que já abordam mais uma questão mais recente com relação à questão das trombetas. Mas, porque não é um tema fácil, as trombetas. O que a gente precisa assimilar é que, com relação às trombetas, a Igreja Adventista tem uma interpretação historicista. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, mais ou menos, o que é que esses últimos teólogos que eu falei, que são os mais recentes, que têm estudado, da Igreja Adventista, né? Então, com relação à primeira trombeta, seria os juízos de Deus sobre Jerusalém. A segunda, a queda do Império Romano. A terceira trombeta, a apostasia da Igreja Cristã. A quarta, surgimento do ateísmo secular. A quinta, reinado do ateísmo secular. A sexta, surgimento da Babilônia no tempo do fim. E a sétima, cenário dos eventos finais. Então, a gente dá para ter uma noção de que, assim, historicamente, a gente está entre a quinta, a sexta, a sétima. O que é que a gente precisa entender? É que elas não tem tudo organizadinho assim, não, irmãos. Quando as pragas começarem, vai estar acontecendo no lugar a primeira, noutra a segunda, noutra a terceira. Elas vão estar acontecendo em locais separados. Diferente do que é a trombeta. Elas já são mais abrangentes. Mas eu vou sair desse tema, porque não é o nosso tema de hoje. Eu queria só deixar um pouquinho vocês no terreno. Em Apocalipse 15, no verso 8, diz assim: o santuário se encheu da fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Se vocês refletirem um pouquinho do santuário do tempo dos hebreus, né? Aquele santuário itinerante, ou mesmo nos templos já construídos físicos, havia um dia em que o templo se enchia de fumaça. Nesse dia, nem o sacerdote podia entrar para oficiar, porque ali estava a glória de Deus. Era Deus que estava ali presente, então eles não podiam entrar. O livro de Apocalipse está dizendo que vai ter um momento em que esse santuário vai se encher de fumaça. E que nesse momento, há a ordem para que o anjo, os quatro seres viventes, saem do santuário junto, né? E vem com a ordem que foi dada por Jesus para que os 7 anjos versem suas 7 taças sobre a terra. Aí a gente vai ver um pouquinho aqui de cada anjo, rapidamente, porque eu quero me deter na 6ª praga, certo? Então, o ministério mediador de Cristo, ele será concluído antes do derramamento das 7 últimas pragas. Isso é uma boa nova para nós. Por quê? Significa que, se o ministério dele vai ser concluído antes da queda da primeira praga, significa que nós já estaremos selados. Então, as pragas não vão cair sobre os servos que estarão selados por Deus. Vocês entenderam aí? Entenderam? Quando Jesus der a ordem, as pragas vão cair, mas não cairão sobre o seu povo. O seu povo já vai estar selado. A porta da graça vai se fechar definitivamente. Não haverá mais o quê? Conversão, porque não haverá mais a intercessão de Jesus. O Espírito Santo já terá sido derramado sobre o povo de Deus e as coisas já estarão definidas. Esse é praticamente o contexto. Então, Jesus se encerrará seus trabalhos e dará ordem aos anjos para que versem suas taças com as pragas. O povo de Deus já estará selado, não sofrerão sobre si as 7 pragas. Então, vamos ver aqui a nossa passagem aqui. Apocalipse 16, no verso 12. O 6º anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates e ele secou, abrindo caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saltarem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a sapos. São espíritos demoníacos que realizam sinais e vão aos governantes da terra, a fim de reuni-los para a batalha contra o Senhor, no grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Eu deveria ter lido antes, ter feito a oração antes da leitura, mas eu queria orar nesse instante, tá? Senhor, bom Deus, aqui está a tua serva, Pai querido, com a mensagem que o Senhor tem colocado no coração. Que o Senhor nos dê sabedoria
a cada um de nós nessa noite, para que possamos entender a gravidade de tudo isso, Senhor, e nos comprometermos contigo e com a tua palavra. Estamos a teu serviço, queremos escutar a tua voz e o Espírito Santo. Amém, Jesus. O contexto do capítulo 16 é uma série de eventos que ocorrem depois do fim do tempo da graça. Quer dizer, do momento que Jesus sai do santuário, que não está mais fazendo o trabalho lá dele de mediação. As 7 pragas cairão sobre pessoas que, tendo conhecido o caminho, persistiram em sua blasfêmia, em suas heresias. Não vamos falar aqui das outras pragas, como eu disse para vocês, né? Mas eu quero lembrar para vocês a passagem de João 14, no verso 1 ao verso 3. Diz assim: não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los para que estejam sempre comigo. Onde eu estiver, vocês conhecem o caminho e sabem para onde vou. Nas Bíblias, outras versões, diz: não se turbe o vosso coração, né? Não se angustie. João está tratando aqui de um tema que, na verdade, eles estavam enfrentando 3 crises nesse momento. Estavam enfrentando a deserção de Judas e a traição de Judas, enfrentando Jesus indo embora, né? E a terceira, a traição de Pedro. Tudo uma crise bem pesada, né? E ali, naquele instante, Jesus estava indo. Por isso que Jesus diz essas palavras para eles: não se turbem, eu vou voltar, né? João 14 é o maior ensino de Jesus sobre a segunda vinda. Aí depois a gente tem o livro de Atos, que do capítulo 1, do verso 6 ao verso 11, a gente aprende todo o esforço da igreja apostólica, né? Motivada por um único tema: a volta de Jesus. O tema deles era esse: ele vai voltar. Paulo achava que Jesus ia voltar no tempo deles. A igreja de Corinto, os irmãos choravam quando um irmão morria, porque eles achavam que aqueles que morreram não iam ter mais o prazer de ver Jesus voltar. E se eles não vissem Jesus voltar, eles não teriam a eternidade. Então, Paulo solta um dos versos mais lindos e complexos, que é 1 Tessalonicenses 4, que a gente vai passar essa passagem um pouquinho mais lá na frente. Então, o que aconteceu exatamente entre a ascensão de Jesus e o derramamento do Espírito Santo? A Bíblia diz, no capítulo 4 de Apocalipse, e no capítulo 5, o que é que aconteceu? No capítulo 4, nós temos a visão da sala do trono. Está lá Deus e Jesus adentrando, né? E no capítulo 5, tem ele olhando para o lado direito do Pai, um livro selado. E ele é o único que vai lá, que consegue, que pode pegar e pode abrir os 7 selos. Né? E ali, nesse instante, quando ele faz isso, ele é honrado e glorificado por todos que estão ali presentes. O que é que a gente aprende com esses 2 capítulos? Que no capítulo 4, Jesus teve a sua oração de João 17 respondida, quando ele pede ao Pai para ser glorificado com uma glória que ele tinha antes de vir. E no capítulo 5 tem um cumprimento dele, quando ele diz que iria mandar o Espírito Santo. Foi de lá que ele deu a ordem e que o Espírito Santo veio, então, e houve o Pentecostes. Né? Então, tudo se cumprindo conforme ele prometeu. Quando confiamos na salvação que Jesus nos deu e nos apoiamos no Espírito Santo, para nos ajudar no mundo perigoso que nos rodeia, podemos evitar que o nosso coração seja perturbado. Então, essa é a primeira mensagem. Jesus disse em várias passagens o que é que iria acontecer. E em Mateus 24:30, ele diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Eles verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, desde os 4 ventos de uma a outra extremidade nos céus. Paulo, ele também acrescentou, em 1 Tessalonicenses 4:16,
Pois o próprio Senhor descerá do céu com grande estrondo, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Infelizmente, dentro do cristianismo, a gente tem ouvido alguns irmãos falarem que a volta de Jesus vai ser silenciosa, que haverá um arrebatamento, né? Mas pelos dois versos que a gente viu, a gente já vê que vem com estrondo, vem com som de trombeta. Se uma trombeta que vai ser tocada para acordar e despertar morto, vai despertar morto, ela não pode jamais ser silenciosa. E a volta de Jesus, ela é descrita, né? Ela é com a história de trovão, de relâmpagos, né? Há sinais visíveis. E vai haver milhões e milhões de ressurreições. Isso não vai passar desapercebido. Então, jamais será silencioso. Jamais será secreta. Isso é uma heresia, é uma compreensão errada das Escrituras. Lá em Mateus 24, 27 diz, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente brilha até o Ocidente, assim será a vida do Filho do Homem. Visível, completamente visível. Outra passagem em 24, 30, Mateus 24, diz, então todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então tem muitos versos na Bíblia que derrubam esse ensinamento aí, né? Tem outro também, Apocalipse 1,7, diz, eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Então, Apocalipse 16 nos exorta a como podemos estar realmente preparados para esse futuro anunciado, mas ainda desconhecido. Agora, preste bem atenção, pois o que vou falar para vocês vai ser lembrado por vocês quando essas coisas começarem a acontecer. Porque profecia é assim, a gente só entende quando ela acontece. Então, o que nós vamos estudar essa noite, vocês vão se lembrar quando isso começar a acontecer. Voltei como havia prometido. Essa frase será dita para nós num futuro bem próximo. E teremos que estar atentos, porque vai aparecer ser uma frase de Cristo. Vocês entenderam? Vai parecer ser uma frase de Cristo, porém será Satanás se disfarçando de Cristo. No capítulo 13, vamos ver bem rapidinho, tem falando sobre a trindade satânica. Quais são os personagens? Satanás, ele vai imitar o pai. A Bíblia o descreve como o dragão, o diabo, Satanás. Ele se disfarça de Deus. Tem muita gente achando, queridos, que estão seguindo a Cristo de bom coração, mas na verdade estão seguindo o dragão, estão sendo enganados. Depois nós temos o segundo personagem, que é a besta do mar. Ela surge como se fosse Jesus. Mar, nações, é alguma autoridade que está dominando sobre várias nações. É a primeira besta, o falso Cristo. É aquele movimento, pessoas, instituição, que diz representar o próprio Cristo aqui na terra, que diz perdoar pecados. Eles deitaram a verdade de Deus por terra quando introduziram heresias dentro do próprio sacramento, né, da própria doxologia do culto. Eles deitaram a verdade de Deus por terra. Infelizmente, não teremos tempo nessa noite para ver esses detalhes. Outro dia eu trago para vocês uma mensagem sobre Apocalipse 13. E tem um terceiro personagem, que é a besta da terra. Este agirá como se fosse o Espírito Santo. Reflita bem comigo. Quem hoje vive a 3x4 anunciando que está fazendo milagre? A gente vê isso até dentro da casa da gente, através de um culto, numa televisão. Quem você vê na TV todo dia e toda hora fazendo milagres e curando gente para lá e para cá? Cuidado com a perspectiva de sinais para se convencer de que algo vem do Senhor. Você entende, Fátima? A expectativa de um milagre pode fazer você cair na falta de confiança por esse milagre não acontecer. Você duvidar do poder de Deus. Por isso que os milagres de Jesus que aconteceram foram milagres para provar a natureza divina dele. Não foi milagres para fazer um milagre acontecer. Cada milagre daquele tinha um lado B. Tinha algo por trás. E era para mostrar a divindade de Jesus.
Então, nos últimos dias, nós vamos ver um ser que vai anunciar, dizendo que é Jesus, que vai fazer milagres direto, muitos milagres. Aí já dá para a gente prestar atenção uma coisa, porque milagre é uma coisa que é impossível acontecer. E se ela já se torna comum, já é algo para a gente suspeitar, né? Quem é essa besta da terra? Que usa do poder, que se diz usar do poder do Espírito Santo. Quem hoje fala muito sobre o Espírito Santo? As igrejas cristãs. São as igrejas cristãs. Se para estar entre os personagens da besta, da trindade satânica, então é um cristianismo apostatado. É um cristianismo que está fundamentado em heresias, em coisas que a Bíblia não ensina, né? Então, a besta da terra e a besta do mar, elas convivem na mesma realidade. Elas existem ao mesmo tempo. Elas convivem no mesmo cenário. A besta da terra, que é a última a aparecer, ela que vem para fazer com que adoremos a besta do mar. Vou já explicar devagarinho isso para vocês. Mateus 24 diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, fora, enganaria até os escolhidos. Em um futuro muito, muito próximo, escutem bem, em um futuro muito, muito próximo, a mando do dragão, alguém irá se propor a fazer o que a Bíblia afirma ser o último engano. O tema da nossa mensagem de hoje é exatamente o último engano. Muito além de uma serpente que fala, o promotor dos enganos tentará imitar a Cristo. Ele imitará o resplendor de Cristo, com grande poder e sinais de prodígios. Ele falseará o momento mais esperado desde a queda do Éden. O verso da Bíblia diz que ele vem do Oriente. Ele vai vir do Oriente. Ele vai vir rodeado de anjos. Ele vai vir com poder e grande glória. Vai vir. Como que a gente vai diferenciar um do outro? Então, a vinda do libertador é o que nós mais esperamos. É a vinda do libertador. O Messias é isso. Porque o Messias sofredor da profecia de Isaías, ele já veio. Jesus já veio, já encarnou, já veio, já morreu na cruz. Então, agora, o que falta se cumprir é a profecia do Messias rei. A Bíblia diz que cristãos serão enganados. E por que serão enganados? Paulo diz que o anticristo sairá de dentro do cristianismo. De dentro do cristianismo. Quando se cumprir o ataque da lei de Deus, quem vai fazer o ataque, quem vai promulgar o ataque, são os cristãos. São eles que vão atacar a própria lei de Deus. Se Satanás aparecesse agora diante de nós e dissesse: eu sou o Cristo, e começasse a curar, parasse tempestades, como saberíamos a diferença? Se realmente é Cristo ou não? Satanás vai aparecer para o mundo, dizendo: eu sou Jesus. A primeira coisa que a gente precisa entender, que a Bíblia diz, é que o engano vai ser muito forte. Tão forte que ele vai enganar o mundo inteiro. E os cristãos, inclusive. O cristianismo vai balançar. A Bíblia diz que toda a terra se maravilhará. Deus está dizendo aqui para nós: filho, no tempo do fim, vai vir um engano tão grande, mas tão grande, que muitos vão cair. Nesse último carnaval, que foi o que realmente me fez mais ainda decidir trazer esse tema, nós tivemos 3 artistas que anunciaram, pararam lá um momento e disseram: Jesus está voltando. Foi a primeira que abriu o discurso, né? Só, meus amados, que junto com a mensagem que ela trouxe uma mentira, que foi a do arrebatamento. Deus jamais enviaria uma mensagem onde a verdade estaria abraçada com a mentira. Deus pode usar um momento desse para aproveitar um segundo que uma pessoa desperta para alguma reflexão, e o Espírito Santo vai lá e trabalha com a pessoa. Mas olha o que ela fez em seguida. Ela deu uma entrevista depois,
onde ela desfez tudo que ela disse. Você sabe o que foi que ela disse? Que ela foi abduzida. Um ser extraterrestre fez ela dizer aquilo dali. Depois veio outra moça, outra cantora muito conhecida, que se diz evangélica. Ela pegou uma música lá, que é do carnaval, que faz uma homenagem a Iemanjá, e ela, para não dizer Iemanjá, ela sendo evangélica, ela botou o rei Yeshua, né, que é Jesus. Isso é Babilônia. Isso é Babilônia. Depois veio outro cantor que também aproveitou a onda e começou a fazer a mesma coisa. A Bíblia também diz que 7 terríveis pragas cairão sobre a terra. Quanto tempo durará essas pragas? A Bíblia mesmo responde em Apocalipse 18:8. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos. Só que nós estamos falando de profecia. E em profecia, um dia é como um ano. Então, a hipótese é que seja um ano, o tempo em que essas 7 pragas cairão. E é como eu disse para vocês, não é tudo arrumadinho não, assim, primeira, segunda, terceira, não. A primeira está acontecendo num canto, no outro lugar pode estar acontecendo a segunda, no outro a terceira, vocês entendem? Contanto que elas cairão ao mesmo tempo, não tem período de curto, mas serão assim. Por quê? Porque nós vamos ver agora quais são essas pragas, e a gente vai ver que se Deus fizesse isso, a humanidade morreria, seria extinta. Né? Então, de acordo com o princípio humano, essas pragas durarão apenas um dia profético, que seria um ano. Então, Apocalipse 16:2 diz: primeiro anjo derrama sobre a terra a sua taça. A próprio livro diz que, a Apocalipse diz que seriam úlceras, tipo uma lepra, né? Maligna, muito dolorosa, incurável e que cobre o corpo todo e atinge a população geral. Você já imaginou? Hoje, a gente sofre picada de inseto. Quem passou por a dengue sabe como é doloroso sofrer com a dengue. Vocês imaginam que você está com o corpo todo tomado de úlcera e saber que não tem cura. E é muita gente ao mesmo tempo tendo isso. Né? Cumpre aí a ameaça da terceira mensagem angélica de Apocalipse 14, 9 e 10. O segundo anjo vem, Apocalipse 16, 3, derrama no mar e o torna como sangue de cadáveres. Toda criatura vivente que tem no mar vai morrer. Aí vocês imaginem o odor, porque o mar bota para fora, né? Imagine as praias tomadas de cadáveres de animais, a podridão que vai ser. Né? Aí também cumpre a mensagem angélica, a terceira mensagem angélica. No terceiro anjo, Apocalipse 16, 4, verso 7, ele já derrama nos rios e nas fontes dos rios. Aí imagine a situação. Vai derramar, aquela água vai se tornar em sangue, fétida. Como que eles vão beber água? Se todas as fontes vão estar contaminadas pela praga. Um grupo vai estar podendo beber água. E aquele grupo que não está podendo beber água vai ver que aquele grupo não está. Um sentimento de ira já vai se manifestar sobre o povo de Deus que não está passando pelas pragas. Quarto anjo, Apocalipse 16, 8, 9, derrama a sua taça no sol. Um calor intenso vai ser produzido pelo sol a ponto de realmente queimar as pessoas. Você já se sentiu bronzeada demais na praia? Dói, não dói? Pois imagine você torrada pelo sol. Essa é a quarta praga. A quinta, ela vai atingir de cheio o trono da besta. É Apocalipse 16, verso 10, verso 11. Derramou sua taça sobre o trono da besta. Quando ele faz isso, ele vai produzir a escuridão. Aí prestem atenção, nós já estamos no quinto. O quinto anjo, quando ele derrama a quinta taça, ele vai preparar o palco, o contexto para o que vai acontecer na sexta taça. O reino da besta ficou em trevas e as pessoas mordiam a língua
por causa da dor que sentiam e blasfemavam contra o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Porém, não se arrependeram de suas obras. Se vocês olharem cada verso das pragas, vocês vão ver que eles endureciam cada vez mais o coração. Eles não se arrependiam, eles endureciam, eles blasfemavam contra Deus. Com o apoio da besta da terra, a besta do mar começa a exercer sua autoridade. Fundidos em uma só, enganando e coagindo os habitantes do mundo a se ligar à trindade satânica. Mas a besta sofre o efeito da quinta praga. E ela passa a ser humilhada. Veja bem, quem está ali sofrendo a praga, está confiando até então de que aquilo ali tem uma autoridade espiritual que vai interceder por eles. Mas agora eles já começam a olhar que essa autoridade, onde eles estavam com a ilusão de que iria protegê-los, porque eles prometeram, está também sob o efeito. Eles estão em trevas, gente, sem luz nenhum. Eles vão estar numa completa escuridão. Eles começam a se desiludir. Até a quinta praga, os habitantes do mundo concentrarão suas esperanças na Babilônia em busca de proteção. Mas a quinta praga, ao atingir o centro da autoridade da besta, as pessoas percebem a impotência da besta. Então, o que é que elas fazem? Elas, cheias de ódio, elas se unem contra a Babilônia e elas destroem. Vocês já viram? Imagine a população toda se concentrando lá onde está o trono deles, indo lá, invadindo e destruindo e depredando tudo. A gente vê quando a multidão se ira, a gente vê o estrago que eles fazem. Vocês imaginem o mundo todo se organizando para isso daí. Apocalipse 17:16 diz que os chifres, que são as nações do mundo, se voltarão contra a meretriz, que é a Babilônia. Milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo vão, de repente, perceber a hipocrisia de seus líderes espirituais e terão repugnância do clero em quem depositaram sua confiança. Elas ficarão desiludidas e retirarão o apoio que deram ao falso sistema religioso conhecido na Bíblia como Babilônia. Depois eu vou explicar a vocês o que é essa retirada de apoio. O apoio à Babilônia espiritual, então, se acaba e se voltarão contra ela. Aqui diz assim, no 6º. O 6º anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates e ele secou. Secou. João está usando aqui uma linguagem, não é para nós. Embora a mensagem seja para nós. Mas ele está mandando, essa carta foi circulada pelas igrejas do tempo de João. Quando João escreve isso aqui, os judeus lá remete automaticamente para o tempo passado, o cativeiro da Babilônia. Porque o que foi que aconteceu? Babilônia, ela se considerava inconquistável, né? Não podia se conquistar. Por quê? Porque ela se autossustentava. Por baixo dela passava o rio Eufrates. Então, se houvesse um sítio ao redor de Babilônia, eles não passariam fome, não se veriam privados, porque ali tinha um rio que produzia as comidas que eles precisavam, tinha uma água para eles beber. Então, podia sitiar o tempo que sitiasse, não tinha problema. Só que havia uma profecia dada 100 anos antes, que Deus enviaria um Messias, um libertador, ele se chamaria Ciro, ele viria do Oriente, e veio realmente o Ciro, com o exército da Média e da Pérsia, eles vieram do Oriente. Ciro foi alertado de que havia essa profecia, ele se achou, sendo a pessoa, o nome dele Ciro, o que é que ele fez? Foi lá na fonte do rio Eufrates, secou e desviou o rio. Ele desviou o rio, na verdade. Aí aquela água deixou de circular, cercou. Então, quando aconteceu isso daí, em seguida, Ciro entrou pelo vão, por onde o rio passava, juntamente com o exército. Não houve nem resistência, porque eles estavam tudo bêbados, vocês conhecem a história, né? Estava todo mundo bêbado lá dentro, com o rei Belsazar. E como é que a gente pode trazer para nós aqui esse cercado rio? Olha, esse quinto,
a quinta, eu disse para vocês, estava preparando o contexto para o engano final, né? Ao dirigirem sua ira contra o povo do Senhor, que não estará sendo atingido pelas pragas, o dragão, a antiga serpente, Satanás, os atrairá com um grande engano. O povo está descontente, não estava mais aceitando a autoridade daqueles líderes. Então, o que é que acontece? O que é que Satanás faz? Não importa se é ele, não importa se ele vai mandar alguém, o fato é que virá alguém que vai fazer um grande engano, e esse grande engano vai despertar a confiança perdida do povo novamente. Eles vão voltar a dar apoio, e a Bíblia diz que vão se juntar de novo as três, o dragão, as duas bestas, e da boca de cada um deles sairá um espírito de rã, os espíritos malignos. Essa praga, ela não é literal, ela é simbólica, ela tem um simbolismo espiritual. É o desenrolar da estratégia satânica em seu último engano. Assim como no caso da Babilônia histórica, o secamento simbólico do rio Eufrates resulta no colapso da Babilônia espiritual, a Babilônia do tempo do fim. O livro de Apocalipse, ele usa muito o Egito e a Babilônia, porque foram dois que provocaram o cativo para o povo de Deus, né? Cativeiro. Então, essa cena, ela precisa ser entendida na sua simbologia. O rio Eufrates, hoje, ele tem mais de 3.500 quilômetros de extensão. Ele corre Turquia, Síria e o Irã. Alguns intérpretes bíblicos acreditam que esse rio secará literalmente, de modo que os exércitos do leste poderão atravessá-lo. Mas, gente, qualquer exército que venha do leste encontrará obstáculo das montanhas do Irã, a cordilheira do Himalaia, entendeu? Jamais eles vão vir. Então, ele não pode ser entendido literalmente, é simbólico. Em nossos dias modernos, aparelhos de guerra, um rio não significa obstáculo nenhum. Hoje eles pegam um drone, botam um drone e atacam com armas, não manda às vezes mais nenhum soldado. No livro de Apocalipse, o Eufrates representa os poderes civis, seculares e políticos do mundo que apoiam Babilônia. Vocês viram o momento que eles deixaram de dar o apoio? Esse momento que eles deixaram de dar o apoio, secou o rio. Então, no momento em que eles deixaram de dar o apoio, prestem bem atenção. Significa que o rio vai secar. Se eles vão deixar de apoio, o que é que vai vir? Vai vir o Messias. Mas, gente, nós estamos num contexto de uma praga. Como que a volta de Jesus vai vir num contexto de maldição e praga? Então, não é a volta de Jesus. É a contrafação da volta de Jesus. Então, atentem para todos esses eventos. Vão dar o apoio, vão tirar o apoio. Alguém vai vir dizendo que vai vir. Então, a gente não pode se enganar, não é Jesus. Vocês entenderam? É um sinal para a gente que espera a volta de Jesus, não é Jesus. Primeiro, por quê? A Bíblia diz que Jesus vai vir, pega os seus e se manda. Vem como ladrão. Vem, pega e se manda. Mas ele nem pisa na terra. A gente vai se encontrar com ele nas nuvens do céu. Só que Satanás, para ele conseguir o que ele quer fazer, ele vai ter que pisar na terra, vai ter que conversar com os líderes da terra, vai ter que produzir sinais e milagres. Já é outro sinal para a gente que não é Jesus. Entendeu? Assim como a Trindade Criadora lançou as 3 mensagens angélicas, que está lá em Apocalipse 14, versos 6 a 12, João diz: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. São espíritos de demônios, operadores de sinais, e que se dirigem aos reis do mundo inteiro a fim de ajuntá-los para a batalha no grande dia do Deus Todo-Poderoso. Semelhantes a rãs, o que é que isso traz para a memória de vocês? Hã? Muito bem. Mas de onde vem a história de rã? Porque ele está mandando aqui também para eles entenderem. Isso aqui também é uma linguagem para eles entenderem. Onde aconteceram rãs? No Egito.
A rã foi o segundo milagre que os magos do faraó fez, mas também foi o último. Deus só permitiu até a rã, que eles fizessem a contrafação de que, né, a rã foi o último. O que é que o João está dizendo aqui para a gente? Esse vai ser, quando ele simular a volta de Jesus, vai ser o último evento, o último engano que ele vai produzir para a humanidade. É outro sinal da volta de Jesus. Vocês estão entendendo? João está dando sinais para a gente, de etapinhas da volta de Jesus. E ele diz que sai, da mesma forma com o espírito de engano, semelhante ao que aconteceu com o das rãs no Egito, Satanás fará o seu último engano na tentativa de contrafazer a obra de Deus. As rãs podem hibernar, né, durante o inverno, mas na primavera, literalmente elas voltam a viver. As rãs capturam suas presas pela língua. Certos poderes espirituais estão, por assim dizer, em fase de hibernação. Olha lá, guardadinhos. Eles estão começando a se manifestar através de obras milagrosas. O falso dom de língua está unindo vários segmentos cristãos numa causa comum. Eu não vou citar nomes aqui. Nós somos inteligentes, a gente sabe quais são os segmentos religiosos que dizem usar o dom do Espírito, né? Não é só um dentro do cristianismo, são vários. Jesus disse que nos últimos dias haveria falsos cristos, falsos mestres, Mateus 24, 24. Somente os que estiverem bem alicerçados nas Escrituras poderão identificar o que é contrafação e o que é genuíno. Os 3 espíritos imundos são uma contrafação dos 3 anjos das mensagens angélicas. Esses 3 trarão um evangelho falso, a fim de persuadir as autoridades da terra a se oporem contra Deus. Esses 3 demônios são agentes poderosos de Satanás que seduzirão os moradores da terra a participarem da batalha final. Esses 3 espíritos demoníacos vencerão. Eles vão convencer, eles vão conseguir. Eles vão enganar muitos, eles terão sucesso. E mais uma vez, os que não estiverem ligados ao Deus Criador serão enganados e se sujeitarão novamente a Satanás. Por que eu estou colocando Deus Criador? Porque Satanás vai estar lá dizendo que é Deus. Então não basta a gente dizer que vai crer em Deus, entendeu? Tem que ser ao Deus Criador. E o que fará a diferença? As 3 mensagens angélicas: temer a Deus, dar-lhe glória, pois é chegada a hora de Deus juízo, adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar, tudo que neles há. Então, esse é um referencial ao Deus Criador. E se Ele é o Deus Criador, se Ele é Deus, como Ele diz, e se Ele está avorando o direito de ser o Deus Criador, jamais Ele poderia aplicar uma lei que quebrasse a lei do Criador. Vocês entendem? Então, só quem tiver alicerçado na palavra não vai cair. As 7 pragas estarão reservadas exclusivamente para aqueles que não forem amigos do Deus Criador, para os que não se iludiram com sinais, para os que não rejeitaram ao Deus Criador. Um pouco antes da volta de Jesus, haverá o último engano de Satanás. Olha o que é que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 4, do verso 3 ao verso 17. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Olha o sinal que Paulo está dando. Nos últimos dias, um dos sinais vai ser ressuscitar pessoas mortas. Você já imaginou, irmã Mazé? Um dos demônios de Satanás se contrafazendo como se fosse o irmão, seu esposo. Irmão Itamar, falando como ele, com o gesto dele, com coisas que só você conhece, com a voz dele. Se você não souber que não vão ressuscitar e vão estar no mundo, mas vão ressuscitar, vão se encontrar com Jesus nas nuvens do céu, você vai ser enganada. Engana qualquer um. Mas Paulo está dando sinais. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Não é trazendo do céu, gente. Ele, quando ele volta, ele chama e os seus filhos ressuscitam. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois nós os virmos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, junto com os que ressuscitaram. Estão vendo? Jesus não vai trazendo ninguém. Outra verdade que estão dizendo aí, que os crentes, quando morrem, vão para a glória. A Bíblia não diz isso, né? Portanto, consolem-se uns aos outros com essas palavras. No verso Mateus 24 diz: porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eis que tenho predito isto a vocês. Portanto, se disserem a vocês, ele que está no deserto, não vão lá. Ou se disserem, eis que ele está no interior da casa, não acredite. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim verá a vinda do Filho do Homem. Vocês já imaginaram parar um carnaval para dizer: Jesus está voltando? Vocês imaginam? Balançou. Muita gente aí balançou com essa história. E vocês imaginem anunciando em pouco tempo, se manifestando alguém com toda a pompa, com toda a glória, dizendo que é Jesus? Fazendo bondade, curando, né? De maneira falsa, curando. Trazendo à vida pessoas mortas através de demônios que vão se contrafazer, de pessoas amigas, parentes que morreram. Vai enganar, gente. Vai enganar. Não firmem a fé de vocês em milagres. Não firmem. Porque as pessoas que firmarem a fé baseada em milagres vão ser pessoas que vão se enganar bem facilzinho. Porque em milagre é só o que vai ter no final dos dias. Provocado pelo próprio Satanás. 2 Tessalonicenses 2, verso 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça ao que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Essa palavra aqui, o aparecimento, no grego é parousia. É a mesma palavra usada quando vai se referir à volta de Jesus. Paulo está dizendo que ele vai fazer literalmente como Jesus quando voltar. Usando o mesmo termo, parousia, o aparecimento. É a mesma palavra. Paulo está nos alertando que a coisa vai ser muito forte, irmãos. Então me escutem, cuidado, prestem atenção para não basear a fé de vocês em milagres. Porque isso ele vai usar poderosamente no final dos dias. Milagres. Sabe aquela história de deixar, de acreditar em Deus porque não houve a cura? Porque o milagre não aconteceu? Porque eu perdi o meu emprego? Sabe, depender a fé da gente para só a gente ver as coisas acontecendo. A gente tem que servir a Deus porque Ele é baseado no caráter dEle. E como é Deus? Ele não tem amor, Ele é amor. Ele não tem justiça, Ele é justiça. Ele não tem bondade, Ele é bom. E se Ele é bom, justiça e amor, Ele não vai fazer nada que seja ruim para nós. Nada. A Bíblia é que está dizendo que são espíritos de demônio. Isto quer dizer que na forma não parece. Se olharmos, não veríamos Deus. Se olharmos, nós veríamos Deus. É João que fala que são demônios para chamar a nossa atenção. Vocês estão entendendo aqui? Paulo está dizendo que ele vem como se fosse Deus. Já João está dizendo que ele vem no formato, que ele é um demônio. Mas é João que está usando essa expressão. Mas eles não vão vir parecido com um demônio, não. Vão vir parecendo como pessoas boas, de luz. O lugar mais seguro, meus queridos, é estar junto com Deus Criador. E esse é o tempo de aprofundarmos a nossa comunhão com Ele. O último engano cairá sobre todo o mundo e será o último que o Senhor Criador permitirá a Satanás. Mas lembre-se do que Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. João 10, verso 27 e 29. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Por isso que ele diz, se possível, enganaria até os próprios escolhidos. Mas não vão enganar, sabem por quê? Porque o Senhor prometeu dar uma porção poderosa do Espírito Santo sobre os filhos que estiverem vivos, por ocasião do tempo da angústia, da volta do Senhor, das pragas. Serão tempos muito difíceis.
se eu tivesse tempo para cada passagem dessa, de cada anjo desse derramando as pragas, eu iria mostrar para vocês passagens da Bíblia falando para vocês da proteção que o Senhor vai dar. Isso vai ficar para um outro momento. Mas eu quero que vocês saiam daqui com a certeza plena de que os nomes de vocês, quando vocês fizeram aliança com Ele no tanque batismal, que vocês deram a vida de vocês para Ele, o nome de vocês está lá gravado na memória do Senhor. E o Senhor vai proteger cada um de nós. Mas para isso precisamos estar selados pelo Espírito Santo. E isso, irmãos, é uma obra de hoje, de agora. De hoje, de agora, porque a gente não sabe o que é que acontecerá amanhã. E tem mais um alerta. Apocalipse 16, 15 diz: eis que eu venho como um ladrão. O ladrão só vem para quem não está preparado. Mas ele, para quem está preparado, ele vem e a pessoa percebe que o ladrão chegou. Então, Jesus está dizendo aqui que ele vem como ladrão, não é para quem está despreparado, não. Ele vem como ladrão para a gente, porque ele só vem, irmão, só para nos buscar. Pegou, levou. É uma coisa bem rápida. Pegou, levou. Vai ficar aqui o que a Bíblia diz que vai ficar. Satanás e os que morreram, porque não vão suportar a glória, a bondade de Deus, a pecaminosidade será tão grande que ao ver Jesus voltando, eles não vão suportar e vão morrer. Então vai ficar aqui durante um período de 1000 anos, como a Bíblia diz, e se Deus nos der a glória, nós estaremos com Ele nesse tempo. Então, quando Ele vier, vem como ladrão, pega os que são dele e vai embora. Ele vem somente para nos libertar, não virá para conversar com os poderosos dessa terra. Quem precisa do apoio deles é Satanás. Nós não vamos precisar dele. É surpreendente, enquanto Satanás irá ao encontro dos reis da nação, Jesus virá no silêncio. Assim, no silêncio, que a gente sabe toda a zoada que ele vai fazer. Mas ele vai vir no silêncio, pegar os que são dele e vai-se embora. Os outros não vão nem perceber que Jesus pegou e levou, porque vão morrer com a glória de Deus, né? E ele não irá aos reis da terra, ele virá para os seus. Ele virá para nós, irmãos. Não se turbe o vosso coração. Crê em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Jesus virá para nós, irmãos. Para nós. Ele vem para nos buscar. Você já pensou, irmão Adoniran? Vem buscar você. O Rei da Glória vai deixar... A irmã White diz que o céu ficará vazio. Vai vir Jesus com todos os seus anjos para nos buscar, irmãos. Nós somos preciosos aos seus olhos. Ele não nos esqueceu aqui nessa terra, como tem muita gente dizendo aí que Ele nos esqueceu. Ele virá para os seus, por isso a analogia como o ladrão que chega sem avisar. E Ele dá o segredo para não sermos enganados, vigiar e guardar as nossas vestes. Que é o testemunho de Jesus, que é a fé em Jesus, que é a salvação pela fé e a graça. As nossas vestes são a justiça de Jesus. Quando eu aceito Jesus como meu Salvador, Ele pega o ser indigno que eu sou, impuro, com natureza caída, Ele pega, Ele coloca sobre mim a sua justiça, imputa em mim a sua justiça. Pela justiça dele, Ele me reveste. É isso que está aqui sendo dito aqui. Não virá para conversar com os poderosos. Ele vai vir para aqueles que vigiaram, que guardaram, cuidaram das suas vestes. Cuidem da salvação que foi provida na cruz. Cuidem não pelo cuidado de que as obras de vocês como cristão vão dar a garantia, mas pelo que Jesus fez. Ele já fez tudo o que precisava para a nossa salvação. Tudo. Naquela cruz, toda a humanidade foi salva. Toda. Até um homem como Hitler. O que acontece é que a salvação é um processo. Você é justificado, mas você tem que passar por um processo de santificação. Você tem que viver as obras
dessa santificação, dessa aceitação de Jesus, e depois você passa pela terceira fase, que é a glorificação, e essa, todos nós vamos passar juntos, por ocasião da volta de Jesus. Paulo diz que aquilo que é corruptível, se tornará incorruptível. Então, aquela nossa natureza, sabe? Essa natureza que a gente briga com ela todos os dias. Eu quero obedecer, mas a minha natureza me faz cair. Então, essa tendência para o mal, para o pecado, para se tornar, essa tendência que eu tenho naturalmente de ser inimiga de Deus, de fazer as coisas contrário do que Deus diz, isso vai se acabar por ocasião da volta de Jesus. Ele diz que Ele vai arrancar de nós essa natureza corrompida e vai nos glorificar com a vida eterna, com aquela eternidade que nós tínhamos antes da queda de Adão. Então é preciso a justificação, é preciso a santificação e é preciso a glorificação. É por isso que Ele está lá no santuário. Porque enquanto nós estivermos aqui em vida, se a gente cair, nós temos um. Está lá, Hebreus 8:1 diz, a síntese, a suma de tudo é que se Ele subiu e hoje nós temos um no céu que intercede por nós. E João diz, filhinhos, não fiquem tristes se vocês pecarem, nós temos um. Então a Bíblia diz que Jesus é nosso juiz, está lá em Daniel. O Pai deu a Ele toda a autoridade como juiz para julgar. Então nós temos um juiz, nós temos um sumo sacerdote, nós temos um advogado. O juízo final não é para nós, irmãos. O juízo final é para aqueles que se rebelaram contra Deus e não aceitarem. Quando Jesus voltar, o que vem para nós é alegria. A volta de Jesus é para nos encher de alegria. E eu creio fortemente que Jesus vai estar em comunicação com seus filhos no tempo da angústia. Eu creio que nós, porque é dito, Ellen White diz que a gente não precisa se preocupar de fazer provisões, porque o Senhor nos alimentará. Você já imaginou, irmã Mazé, você que enxerga tão pouquinho, você vai poder enxergar um anjo chegar perto de você e lhe consolar e dizer, seja forte e corajosa. Ele está já voltando para lhe buscar. A justiça de Cristo deve estar imputada em nós, irmãos. Sem a justiça de Cristo estaremos nus. Só Jesus é o caminho. Para você escapar disto, você terá que ter o amor da verdade em seu coração. Que verdade? Jesus. Você tem que conhecer o verdadeiro Jesus. Agora imaginem a cena. Alguém aparece e diz, eu sou Jesus e voltarei como havia prometido. Quando Ele vier, vai trazer paz. Lembrem que Ele virá como um ministro de justiça. Vai chegar para acabar com as brigas entre as religiões. Vai pregar o amor. O mundo inteiro vai concluir que Ele é Jesus. Acontece que a Bíblia diz que isto é uma praga, uma coisa ruim. A Bíblia está dizendo que isto é um engano. Ela é muito clara quanto a isso. E nós que aguardamos a volta de Jesus, temos que ter essa verdade muito clara em nossa mente. Precisamos avisar o mundo também acerca da contrafação. Nós temos no nosso nome adventistas. Nós pregamos nos púlpitos sobre a volta de Jesus, mas nós precisamos alertar o mundo sobre essa contrafação. Pregar sobre a volta de Jesus, mas também pregar que vai vir um que vai enganar sobre a volta de Jesus. A gente precisa alertar o mundo sobre isso. Nós temos essa missão. A relevância da igreja adventista, ela é missional, queridos. Não pense que o fato da igreja ser uma igreja, um movimento profético dos últimos dias, isso quer dizer que o povo remanescente de Deus não terá também espalhado. Deus tem um povo em cada igreja. Deus tem um povo. Não caiamos no pecado do orgulho espiritual. A nossa relevância é missional. Nós temos uma missão, que é de defender a palavra do Senhor, que foi derrubada por terra. Os mesmos que rejeitaram a Bíblia porque não acreditam em milagres, serão os primeiros a aceitar as maravilhas apresentadas pelos demônios. Quando a Bíblia diz que tem a verdade, ela não se refere à verdade no sentido filosófico. A Bíblia está afirmando que tem a verdade que você precisa para não ser enganado pela trindade satânica.
você tem uma nota verdadeira de R$ 200. Você só sabe que você só reconhece uma falsa porque você tem a verdadeira. Então é isso que a Bíblia diz, quando ela diz que ela tem a verdade, é porque ela tem a capacidade de, com a mensagem dela, ela confrontar essa mentira que vai ser apresentada. Então, não é uma verdade filosófica, porque tem o livro do Alcorão, porque tem o livro do hinduísmo, tem o budismo, que tem também as suas mensagens. A Bíblia não fala de verdade filosófica. A Bíblia fala de verdade que se contrapõe a uma mentira. Estão entendendo? Então, para afirmar que uma coisa é falsa, você tem que compará-la à verdadeira. Quando a gente diz que o diabo vai parecer Jesus, não está dizendo que ele vai aparecer pessoalmente. Ele vai promover uma farsa. Agora, não interessa, gente, se é ele mesmo, se ele vai mandar um emissário, não interessa. Não interessa se o diabo vai usar outra pessoa, o importante é sabermos que ele é o promotor e que alguém vai simular a volta de Jesus. Essa é a verdade que a gente precisa saber. Não sei como ele fará, mas a Bíblia diz que será grande o poder da mentira. Nós só vamos saber quando acontecer, porque a profecia a gente só entende quando ela acontece. O que fazermos então para escapar desse engano? Temos que crer em Deus, baseado em quem Ele é. Nos relacionarmos, servirmos a Deus, vir para cá. Não porque vai cumprir uma agenda. Vir para cá, porque você tem compromisso com a palavra, você quer aprender mais sobre a palavra e você quer ser emissário dessa palavra. Então, quando você vem, você vai escutar alguém aqui no púlpito, você tem que comparar o que essa pessoa está ensinando. Para ver se ela também não está ensinando heresia. Porque você é chamado a ser um defensor da palavra. Mas você só vai ser capaz de fazer isso se você tiver comunhão com a palavra. Então, é alimentar-se da palavra diariamente. O livro de Apocalipse foi escrito para o tempo do fim. Esse é o tempo de esquadrinharmos esse livro, ver cada parte, porque tem um grande engano sendo preparado e que vai ao encontro da nossa mensagem central, que Jesus vai voltar, que está voltando. Então, alimentarmos diariamente da palavra do Senhor. Em breve a taça da ira de Deus ficará cheia. Ele então fará o que a Bíblia chama de sua obra estranha. Isaías 28, verso 1. Estranha por quê? Porque o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Mas Ele vai ter. Ele vai ter que, ao destruir o mal, Ele vai ter que destruir seres humanos. É uma obra estranha, porque Deus é amor, está lá em 1 João 4, 8. E não tem prazer no castigo do ímpio, Ezequiel 18, 32. Naquele dia Deus protegerá o seu povo. Ele diz: vai, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Isaías capítulo 26, verso 20 e 21. O grande conflito já começou. Os espíritos dos demônios já estão em atividades. Uma tremenda conspiração está a caminho para esconder a verdade dos ensinamentos bíblicos e divulgar teorias que escondem a identidade do verdadeiro anticristo. Não se pode zombar do futuro. Há muitas coisas em risco. Nossa felicidade, nosso bem-estar, nossa segurança, nossa eternidade, nossa própria existência. Escutem o que eu vou ler aqui, que está escrito em Provérbios 1, 23, até o verso 33. Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente sobre vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei e vós recusaste, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, antes rejeitaste todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão, também eu me rirei da vossa desventura, e em vindo o vosso terror eu zombarei, em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão,
porém não me hão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não proferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios serão mortos por seus desvios e os loucos, a sua impressão de bem-estar os levará à perdição. Mas o que me der ouvido habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Aqui está o segredo de como ficará salvo. Está chegando a hora quando todos os que aceitarem a Cristo terão de enfrentar o julgamento. E a Bíblia pergunta, em Hebreus 2:3, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? E esta é a pergunta que nenhum de nós pode evitar. E é com essa pergunta que eu deixarei vocês saírem aqui dessa noite. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A Bíblia traz tudo. O Senhor revelou tudo o que nós vamos passar. E disse que vai estar conosco, assim como Estevão, na hora foi apedrejado, ele foi apedrejado contemplando o céu. A gente sabe o fim, que foi todos os discípulos de Jesus, não foi fácil. A tradição diz que Isaías foi cerrado o meio. Cerrado o meio, não como uma serra elétrica, tá? Aquele tempo não tinha. Era botado de cabeça para baixo, um segurava uma banda e o outro e manualmente. E esses homens não negaram a fé que tinham. Alguns de nós aqui talvez vá testemunhar com a própria vida. Outros talvez estarão em vinda vendo Jesus voltar. Os que morreram também vão ressuscitar, vão ver. Não importa, queridos. O que importa é que a gente suba com Ele. E para isso a gente tem que viver aqui na terra, como se a gente já estivesse já no reino que Ele foi preparar. Vamos orar? Santo e eterno Deus, obrigada, Senhor. Obrigada por essa mensagem. Obrigada porque o Senhor nos orienta, nos esclarece, nos firma na fé através da grande verdade que é a Tua palavra. Ó Senhor, nos ajuda. Lembra, Senhor, que este povo que está aqui diante de Ti, que nos escuta, que nos escutará através da gravação. Lembra que todos nós somos pó, Senhor, somos pó. E dar a nós, a cada um de nós, a Tua porção prometida do Espírito Santo. Eu quero, Senhor, eu desejo muito, porque eu quero vencer. Eu quero estar contigo na eternidade. Eu quero Te servir por toda a minha vida. Porque longe de Ti não tem vida. Longe de Ti não tem verdade, Senhor, não tem justiça. E eu desejo isso para mim. A Tua palavra diz que o Senhor quer é que a gente ame a justiça. Pois esse povo está Te pedindo, ensina-nos, Senhor. Prepara-nos, converte os nossos corações. Trabalha as nossas mentes, os nossos interesses. E assim como a Moisés, Senhor, Te revela a nós através da Tua palavra. No silêncio do nosso quarto, Senhor, fala conosco, ó Espírito Santo. E nos ajuda para que possamos Te amar de todo o nosso coração, com toda a nossa força e com todo o nosso corpo, Senhor, com todo o nosso entendimento. Despede-nos em paz para os nossos lares. E dá aos nossos corações e nossas mentes a certeza plena de quem Tu és e do que o Senhor tem nos preparado, Senhor. Em Teu santo nome, Jesus. Amém.